Olá, olá, tudo bem? Tudo bem? De novo aqui, Marcelo na área. E hoje eu queria falar de uma coisa para vocês que é o quê? Teve o primeiro vídeo aí que a gente lançou agora em 2021, que falava das vantagens de ser servidor público, certo? Hoje eu vou falar do outro lado, do que eu considero como ser desvantagens de você estar no serviço público. Pode parecer que não, mas sim, eu acredito que há desvantagens. Então vamos lá. Como eu falei no outro vídeo, na verdade o serviço público, você está lá, você tem a tal da estabilidade, e eu vou começar por ela, pela tal da estabilidade, que para muitos sempre foi visto como uma grande vantagem. Por quê? Porque você está sempre lá no seu local de trabalho, dificilmente você é mandado embora só se fizer uma coisa muito cabeluda, e ainda assim geralmente demora porque tem a questão do processo administrativo e isso e aquilo outro. Ok, mas a mesma estabilidade que pode ser vantagem para alguns, pode ser desvantagens para outros. Por que uma desvantagem? Olha, porque com a tal da estabilidade tem muita gente que para no tempo. Para no tempo. Como tem aquela coisa do, eu não vou ser mandado embora, eu vou ficar aqui e vou ficar fazendo a mesma coisa. Cara, isso é uma coisa que trava o seu crescimento profissional e, consequentemente, pessoal. Imagina você no mesmo lugar, fazendo exatamente as mesmas coisas por 5, 8, 10, 20, 30 anos. Olha, realmente é uma coisa para mim muito triste. Mas enfim, a gente também sabe que muitas pessoas foram criadas com esta cultura. Cultura qual? De ter um emprego para a vida toda. Então, por mais que eu esteja falando isso, na verdade eu estou indo contra a cultura das pessoas de sim, de terem um emprego que na verdade vai mantê-las para a vida toda e ser aquele mesmo emprego, ser aquela mesma atividade. Mas enfim, a tal da estabilidade pode simplesmente travar o seu crescimento se você não tiver uma cabeça aberta para coisas novas. E nós, infelizmente, vemos isso no serviço público. É por essas e outras que muitas vezes avanços são difíceis de serem vistos no serviço público. E olha, há situação de avanço sim. Bom, uma outra coisa que parte meio que dessas questões também é a tal da Síndrome de Gabriela. Conhecem a Síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, você sempre é assim. Gabriela! É, a Síndrome de Gabriela é aquela questão, olha, foi sempre assim, eu cheguei, já era assim, para que nós vamos mudar? É o que? É a resistência a mudanças, é a resistência ao novo. Alguns processos, na verdade, são bem antigos, né? O serviço público, muitas vezes, tem uma dificuldade de implantar novos sistemas. Muitas vezes, para você conseguir implantar um sistema, você precisa de convencimento. Sim, convencimento. Por quê? Você precisa mostrar, na verdade, que a implantação daquele sistema vai facilitar o trabalho, vai fazer com que ganhe tempo. E isso geralmente é bom. Embora tem gente que acha isso ruim. Tem gente que quando você vai implementar alguma coisa, que você vai facilitar o trabalho dela, ela acha isso ruim. Tem um exemplo de um colega que trabalha comigo, que ele chegou da iniciativa privada e foi trabalhar em um determinado setor. Começando a conhecer as atividades, por meio mesmo do Excel, ele fez um processo lá que já adiantava em 2 dias alguma coisa que era feito lá. Ele pegou, estudou, entendeu o que era feito, fez lá o ajuste necessário, entregou lá a planilha, como que deveria entrar o dado, como que poderia sair, e nisso ganhava aproximadamente 2 dias. Quando a gestão e ele, enfim, foi apresentar lá para a pessoa responsável, a pessoa falou, não, não faz isso não. Se eu fizer isso aqui e só fizer em tanto tempo, o que eu vou fazer o resto do meu tempo? Você acredita? Você acredita que as pessoas, às vezes, elas estão mais interessadas em manter o mesmo tipo de atividade com medo, de repente, de perder espaço?
Não deveria ser assim. Bom, e qual que é a dificuldade também de você fazer essa implementação? Porque quando você está na iniciativa privada, é muito simples. Você vai implantar um sistema novo, o que você faz? Você busca treinar as pessoas que estão ali. Mas se alguma coisa não der certo, você vai embora. É simples assim. Se você não está de acordo com aquela nova política, você é desligado. Porque, na verdade, a proposta, a intenção é que o serviço melhore, é que o serviço cresça. Ou das duas, uma. Ou você cresce junto com o serviço, tendo novos conhecimentos, ou você está desligado. O problema do serviço público, agora vamos jogar pedra. Agora vamos jogar pedra. É justamente isso. Você não consegue, justamente por conta da estabilidade, desligar algumas pessoas. Nossa, agora vamos jogar pedra mesmo. Por quê? Porque qual que é a questão? É tão enraizada a cultura, né, da síndrome de Gabriela, que algumas coisas demoram para mudar. Por quê? Porque as pessoas não se sentem aptas. E não é nem se sentirem aptas, não têm a disposição para aprender coisas novas. Elas estão mais focadas em continuar fazendo aquilo exatamente da mesma forma que elas faziam há 15, há 20 anos atrás. E o que acontece então com isso? Que a gente vai voltar lá na primeira questão, é a tal da estagnação. E qual que é o problema da estagnação no serviço público, na sua atividade, no seu trabalho? O problema é quando você faz com que isso vá para outras áreas da sua vida. Vá para questões com a sua família, para questões relativas a estudo. Porque o que acontece no serviço público não há, na verdade, uma grande competição. A gente não percebe uma grande competição por cargos, por ganhar mais. Não, dificilmente tem isso. E o que acontece é que as pessoas ficam estagnadas. Muitas delas não percebem, mas estão fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito há mais de 10, 15 anos. E elas não entendem o quão isso é prejudicial para o crescimento delas. Isso não é saudável. Você tem que buscar formas de se reinventar. Por essas e outras, eu creio que é sempre importante você encontrar alguma coisa fora do seu trabalho, principalmente se o seu trabalho é desse tipo. Você precisa procurar alguma coisa para despertar a sua curiosidade, despertar a sua criatividade, buscando coisas que vão fazer com que você não fique estagnado. Se não consegue fazer isso no seu trabalho, eu sei que às vezes tem essa situação, mas busque fazer fora então. Busque um curso para fazer, um trabalho voluntário, mas alguma coisa que te desafie. Então, essas são algumas das desvantagens de você estar no serviço público. Acho que a questão principal é a síndrome de Gabriela. Porque, veja bem, a partir da síndrome de Gabriela, a resistência a mudanças. E daí traz uma outra coisa também, muito comum, que é querer resultados novos fazendo as mesmas coisas, com as mesmas pessoas. Isso é loucura! Você não vai conseguir um resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Não tem como. Se você quer criar um sistema novo, não use as mesmas coisas que não deram certo nos últimos anos. Isso também acho que é alguma coisa que vem lá da tal da síndrome da Gabriela. A questão é que muitas vezes, quando a gente está dentro do negócio, a gente não percebe. Isso vale para mim também. Por isso é sempre bom ter alguém de fora, né? Mudar um pouco os times, as equipes, para que a gente possa trazer um olhar diferente. Às vezes o nosso olhar está tão viciado em alguma coisa que a gente não percebe que está entregando alguma coisa de forma medíocre. Essa é a verdade. Sei que vai doer, mas é bom que doa mesmo. Então, essas são algumas das desvantagens de estar no serviço público. E se você achar que o que eu falei não tem nada a ver, que eu sou muito babaca, tudo bem, te entendo e te respeito, mas comenta aí, deixe o seu comentário, dê a sua opinião e vamos pensar o que a gente pode fazer diferente para realmente fazermos do serviço público um lugar melhor, e lutar contra a cultura e contra a síndrome de Gabriela. Não vamos ser do jeito, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, você sempre assim. Não seja Gabriela, não seja Gabriela.
tá? Nada contra a Gabriela, tá? É a música, tá? Só aquele verso. Nada contra a Gabriela.